E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, Denis Xon vos falando e eu trago o assunto, o conteúdo que eu estava preparando, né, que eu passei 3 semanas preparando, né, foi aí entre trancos e barrancos, foi difícil, né, você fala assim, nossa, foi difícil preparar o conteúdo, assim, foi difícil porque são muitos questionamentos, você tentar entender o que se passa consigo mesmo, né? Então para você poder chegar a uma resolução, chegar a uma resposta, né? Então, bom, o que eu estou trazendo nesse conteúdo, esse novo conteúdo? É uma série nova, o nome da série é Deus Não Nos Odeia, e essa série ela traz as perguntas, os questionamentos, o que ela traz? Ela traz o porquê. Por que disso? Por que daquilo? Por que daquele outro? Por que isso me aconteceu? Por que isso aconteceu com aquele outro? Né? Por que tá desse jeito? Os porquês. Da onde foi que eu tirei isso daí? Eu tirei do meu sofrimento. Eu tirei da minha dor. Né? Eu tô passando por umas situações assim que olha, só Jesus na causa. É complicado. Né? Eu tô passando por coisas assim que é problema financeiro, problema profissional. Que no caso profissional se resume a desemprego. Né? Sem trabalho nenhum, não aparece nada, não vendi nada. Também outras questões familiares, né? E daí uma coisa que me atormenta, tem me atormentado bastante, que é a morte do meu pai. Então essas coisas assim me levaram ao porquê, né? Onde eu cheguei num ponto assim, onde eu peguei, olhei para o céu e falei, Senhor, por que você me odeia? Sabe? Eu olhei para o céu e perguntei para Deus, por que você me odeia, Deus? E aí eu fui fazer uma pesquisa na internet, né? Fui fazer uma pesquisa diretamente no YouTube, fui lá, por que Deus me odeia? E acabei encontrando alguns vídeos disso. E é o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria respostas. E sabe o que foi que eu encontrei? Nada de respostas. Não encontrei resposta nenhuma. Muito pelo contrário, encontrei mais frustrações. Sabe? Então, o que eu percebi? Eu percebi que se ninguém tem a resposta, se ninguém sabe como começar a procurar a resposta, então eu vou fazer isso. Eu vou. Eu vou porque eu preciso me curar e eu preciso ajudar as pessoas. Eu fui ver, eu estava vendo um vídeo, eu vou mostrar no próximo vídeo meu, desta série, no segundo vídeo da série, eu vou mostrar um vídeo onde o primeiro vídeo que tem lá que eu achei sobre perguntando isso, né, é um pastor dando uma resposta vaga, sabe? E tanto até que embaixo, assim, nos comentários, nossa, quanto comentário negativo. Sabe, um deles que me chamou muita atenção são palavras vazias. Tudo que aquele pastor estava falando são palavras vazias. E infelizmente tem nexo. Infelizmente, aquele pastor não soube falar direito, não soube responder. Ele pegou lá, pegou a Bíblia, leu umas palavras lá e, sabe, não bateu. A coisa não bateu. Então, eu resolvi, não, eu vou procurar respostas. Eu preciso achar essas respostas. E por incrível que pareça, né, Deus está me dando essa sabedoria, esse conhecimento de respostas. Por quê? Porque Ele sabe a quantidade de pessoas que perguntam, por quê? Por que Deus? Por que, Senhor, o Senhor levou aquela pessoa de mim? Por que, Deus, que eu estou morando na rua? Por que, Deus, por que, Deus, que eu perdi minhas pernas? Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Entendeu? Ele está me dando esse conhecimento. E isso é bom. Isso é muito bom. Ele sabe a quantidade de pessoas que estão perdidas, que estão com dor, que estão sofrendo e que questionam Deus todos os dias ou quase todos os dias sem saber as respostas. O objetivo desta série é entendermos alguns porquês. E te falo, muitas respostas vão gerar muito mais perguntas, né? E você não vai conseguir chegar no consenso. Mas nós temos que chegar no entendimento do principal, que é o porquê sim ou o porquê não. Aí você pode dizer, mas porque sim não existe, porque não é resposta. Calma, a gente vai chegar lá, tá bom? Eu ainda estou trabalhando nisso, eu ainda estou estudando isso, né? Embasamento bíblico, não estou fazendo fora da Bíblia, nem embasamento bíblico, né? Então assim, quem está fazendo esse vídeo? Um cara que está com poucos problemas, mas cada um desses problemas é como se fosse um gigante de 100 metros de altura, entendeu? Eu não vou conseguir derrubar, não sozinho. E perante esses problemas, né, eu não sou psicólogo, eu não sou formado em psicologia, eu não sou formado em teologia, principalmente, ainda mais porque eu não sou fã de teólogos, né? Eu preciso de uma câmera nova, eu juro pra vocês, eu preciso de uma câmera nova, tá? Pra entrar
assim que as coisas do meu pai passar pro meu nome, eu vou vender o carro, porque eu não tenho como sustentar o carro. E quando eu vender o carro, eu vou comprar uma câmera decente para fazer os vídeos, vou comprar um microfone decente, porque esse microfone se mostrou decepcionante, mas também, né? R$90, né? Que queria, né? Então eu vou comprar um equipamento melhor, vou comprar um programa de edição de vídeo, vou deixar show aqui, tá? Mas até lá, é com isso que eu vou fazendo, tá, gente? Então, por favor, não reclamem não notem a imagem e tal, e tudo, porque é o que eu tenho disponível, né? E eu vou ajudar como eu posso ajudar. Então, não sou psicólogo, não sou teólogo, né? Não sou nada de nada, né? Eu sou apenas um cara que procurou por respostas, não encontrou e começou a buscar no próprio Espírito Santo as respostas. Falei, Espírito Santo, eu preciso de respostas. Jesus, eu preciso de respostas. Deus, eu preciso de respostas. Eu não posso ficar sem respostas. Eu preciso de respostas, porque eu sei que eu vou me curar e vou ajudar outras pessoas. Beleza? Esse vídeo é um vídeo de introdução. No momento aqui, você não vai ver nada bíblico, você não vai ver nada extraordinário, milagroso. Você vai começar a entender o porquê é que eu comecei a fazer isso aqui. Porque eu comecei a ver pessoas que estão com problemas iguais aos meus e até piores. Pessoas que chegaram à beira de cometer suicídio pelas coisas que estão passando. Mas Deus foi lá, deu um puxão neles e não vai. Entendeu? Então é a partir daqui que a gente vai começar a buscar essas respostas, né? Eu já tenho conteúdo para mais uns 2 vídeos, pelo menos, né? E claro, no próximo vídeo, como eu disse, aí sim a gente vai entrar no embasamento bíblico, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo de introdução, né? E você que está procurando, né, a resposta de por que Deus te odeia, então assiste esse vídeo e começa a pensar, começa a ver os números, começa a dar uma organizada nas ideias, né, que daí no próximo vídeo eu vou começar a trazer mais coisas, mas fica aí e assiste, porque assim como você quer respostas, muitas outras pessoas querem respostas, eu também quero resposta. Beleza? Vamos lá então. Vou reduzir aqui. Acho que é mais ou menos aqui que eu tinha calculado, né? E bora, né? Cadê onde é que tá aqui? O playzinho, tá bom. Por que Deus me odeia? Vamos lá então, né? Essa aqui é a pergunta que você está fazendo, é a pergunta que eu fiz, é a pergunta que uma cacetada de gente fez. Por que Deus me odeia? Vamos lá. Para muitos essa pergunta pode parecer insana, e é verdade. Tem muita gente assim que vai olhar e falar, nossa, que pergunta idiota. É sério. É sério. E eu sei disso por quê? Porque eu já falei isso. Nossa, que pergunta idiota. Hoje eu me faço essa pergunta. Quer dizer, hoje não. Né? Hoje não, principalmente depois de ontem à noite que eu recebi uma mensagem de Deus assim que foi espetacular, algo que mudou tudo, sabe? Mudou completamente assim os meus objetivos. Então tem essas pessoas sim que pode achar esquisito, maluco, insano, né? Só que não é. Né? Mas a verdade é que um número enorme e ainda crescente se faz esta pergunta quase todos os dias de sua vida. E é verdade. As pessoas elas têm se perguntado cada vez mais. Glória a Deus! As pessoas, isso que tá frio. As pessoas elas têm se perguntado cada vez mais. Por quê? Por que isso está acontecendo? Esta pergunta é gerada diante de muitas dificuldades, muito sofrimento. A dor de se perder um ente querido, eu perdi, né? Uma das mais geradoras desse questionamento. Também se englobam a área profissional e financeira. Gente que perdeu tudo, ou principalmente nesses últimos 2 anos. Não há dúvida de que estes são os maiores culpados pela depressão profunda, que em muitos casos levam ao suicídio. Não é piada, não é brincadeira, sabe? Assim, a depressão é algo que eu tratei como ninguém. Você não é ninguém, depressão. Você não pode me derrubar. Derrubou. Ele derrubou forte. Derrubou de um jeito que, olha... Vamos lá. Claro que não podemos deixar de fora a traição e o divórcio. A solidão pode ser uma péssima companhia e a dor de se perder sua cara metade é um dos maiores aliados dela. O divórcio, a separação, infelizmente é a tal da geração Z. É uma geração que qualquer coisinha se ofende, qualquer coisinha se oprime, qualquer coisinha se isola, se autodeprecia. É uma geração muito mais frágil, extremamente frágil. É uma geração, assim, os jovens de hoje em dia, o adolescente de hoje em dia, quando ele recebe uma rejeição do namorado ou da namorada, a primeira coisa que ele pensa em cortar os pulsos, cara. Ele pensa em se matar porque aquela pessoa não correspondeu a ele. Né? É uma geração que... Olha, tem aquele meme que fala assim que tempos difíceis criam uma geração forte e tempos fáceis criam uma geração fraca. E é verdade. Nós estamos em um tempo onde o jovem tem tudo. Tudo. Uma pessoa de 20 anos, ela tem tudo à mão. Tudo. Nós não tínhamos. Nossos pais não tinham.
O meu pai, para vocês terem uma ideia, ele com 8 anos de idade já ia trabalhar em serralheria. Porque passavam fome em casa, precisavam de dinheiro, precisavam comer. Ele e seus 7 irmãos. Meu pai perdeu, ou começou com 10 anos, alguma coisa assim. Mas meu pai perdeu o pai dele, meu avô, com 8 anos de idade, e perdeu a mãe dele. A minha avó com 11 anos de idade. Eles não tinham mais ninguém. Eram os irmãos que ficavam se virando. Eles tinham que se virar. Né? Agora, imagina, meu pai viveu até os 62 anos de idade. Até o dia 23 de março deste ano, que foi o pior dia da minha vida. Não tenho como dizer outro dia que seja pior que esse, né? Que foi o dia que ele faleceu. Né? Pensa, ele estava aos 12 anos, ele estava sem ninguém, sozinho, só tinha os irmãos dele. E cada irmão estava indo fazer alguma coisa, estava indo se virar. Ele viveu por mais 50 anos, criou o filho dele, aproveitou um pouco dos netos dele. Olha que coisa incrível. Agora imagine hoje em dia. Hoje em dia um moleque de 12 anos, se isso acontecer com ele. E aí? Entendeu? É uma geração muito mais frágil, é uma geração muito mais fraca. Né? E é claro que pessoas da minha idade, eu tenho 37 anos, né? Eu tô acabadão. Nossa, cara, eu olho pro pastor do 5 que tem 50, meu Deus, me sinto um lixo, porque eu tô acabadaço. E as pessoas da minha idade não estão livres de se matar. Não estão. Não estão livres de depressão, não estão livres da solidão, não estão livres do fracasso, não estão livres de nada disso. E o importante é detectar isso. Só que por enquanto eu não estou no âmbito cristão, não estou no âmbito espiritual, não estou no âmbito de Deus, eu estou no âmbito sociedade normal, ali, falando de uma forma geral das pessoas, tá bom? Vamos lá. A trindade do mal. A dor e o sofrimento são combustíveis da solidão. A primeira irmãzinha da trindade. Note, toda vez que um indivíduo está sofrendo, ele quer se isolar. Sim, ele quer. Ele deseja mais ficar sozinho. Ele quer mais ficar no mundinho dele. Ele quer ficar ali quieto, sozinho, chorando. É isso que ele quer. Eu muitas vezes estou aqui na frente do computador, eu estou chorando. A minha esposa e meus filhos não veem isso. Eu não deixo eles verem isso. Mas eu estou aqui, eu estou triste, eu estou chorando. Cadê? Ao mesmo tempo que deseja estar com as pessoas, que sua alma grita para que entendam a sua dor, o indivíduo disfarça e sinaliza de forma mentirosa de que está tudo bem. Eu sei disso porque eu já fiz isso. E eu sei disso porque já vi pessoas fazendo isso. E você sabe disso porque você está passando por isso. E você sabe disso porque já viu pessoas fazendo isso. A solidão pode se apresentar de formas diferentes. O cantor Lázaro, sabe lá do Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Entendeu? Esse cantor, lembra desse cantor? Então, já falecido, né, infelizmente, né, morreu, dando seu testemunho, falou em alto e bom som: não há solidão maior do que estar em meio à multidão. Ele fala isso no DVD dele, que é um DVD de 2007, se eu não estou enganado, né, que é justamente dessa música, né, desse louvor, que ele fala isso, ele fala muita coisa, ele dá testemunho de várias coisas da vida dele, né, e uma das coisas que ele fala é sobre isso aqui, né, que ele está lá em meio à multidão, mas ele se sente só. Claro que existem pontos de vista, né? No caso dele, expressou que mesmo sendo famoso na época em que esteve na banda Olodum, mesmo estando no meio de fãs, em cima do palco, com amigos, com colegas, né, com um monte de gente adulando ele, né, ele sentia uma tremenda solidão, ele se sentia só. Alguma coisa não batia dentro dele, alguma coisa não estava certa dentro dele. Alguma coisa está certa dentro de você? Hoje, depois de ontem à noite, hoje sim, em mim tá. Você vai dizer assim: mas Denis, o que foi que aconteceu? Não posso contar. Ainda não posso contar. Ainda, tá bom? Mas o que gerou sua solidão? Segundo ele, algo faltava em sua vida. Algo que não sabia explicar na época, após andar muito com Cristo. Entendeu que enquanto cultuava demônios, esses devoravam sua alma, deixando o Espírito de Deus fora de sua vida. Deixa eu ver se tá gravando, porque eu sou meio cabreiro com esse negócio aqui. Tá gravando sim, tá. Infelizmente tem que voltar de novo aqui esse negócio aqui, mas eu volto lá, não tem problema. Vamos lá, né? Porque afinal, né? Cadê? Então, com certeza, a questão do devorar a alma, né? Eu explico aqui já nesse 4 Mas o que gerou sua solidão? Segundo ele, falta. Sim. Contra os ladrões, eles devoravam sua alma, deixando o Espírito de Deus de fora da sua vida. É assim que nossa alma fica sem Deus, sendo atormentada por seres malignos, precisando que Deus nos salve. Afinal, nossa alma veio dele e pertence a ele. Sim, pertence, veio dele. Todas as almas no mundo inteiro pertencem ao Senhor. Mas daí tem aquela... Eu sei, não se preocupa, cara, eu sei. Você vai perguntar: mas se a minha alma pertence a ele, por que ele tá nem aí pra mim? Eu sei, calma, bicho, calma. A gente vai se tratar, beleza? A gente vai se tratar. Isso aqui é um tratamento. A gente vai se tratar. Você e eu juntos, a gente vai se tratar. Entendeu? Deus vai trabalhar na minha vida, Deus vai trabalhar na sua vida, Deus vai trabalhar na vida de todo mundo que precisa ouvir isso, de todo mundo que precisa entender isso, entender por que está passando por essa situação e chegar no finalmente, que é:
como resolver essa situação. Eu sei, calma, eu sei que você pode estar revoltado, pé da vida, falando, de repente falando assim, esse cara não sabe nada. Calma, eu sei. Eu sou aquele cara que já chegou a pegar uma faca enquanto lavava a louça, olhava pra faca apontada pra mim e pensava, por que não? Calma, querido, nós vamos chegar lá, tá? Mas a solidão também se apresenta como rejeição, perda, aflição, violência, autodepreciação. Cada uma com suas próprias características. Por exemplo, rejeição amorosa, rejeição fraterna, rejeição familiar, rejeição social, perda familiar, perda financeira, perda material, perda física, violência psicológica, violência moral, complexo de inferioridade, panofobia e agorafobia. E isso aqui é só um exemplo de algumas coisas, tá? Algumas, tem muitas mais. Né? Sofreu bem dizer, enquanto eu estava fazendo teologia na Cesumar, eu ficava perguntando por que eu estou vendo essa matéria de psicologia. Eu estava odiando aquilo. Odiando. Agora eu entendo por quê. Claro que também tinha muita coisa lá que eles estavam dando assunto que, Jesus Cristo, sabe? Não, pra mim não fazia sentido. Por exemplo, por que eu vou querer saber do experimento do cachorro pendurado lá? Não tinha por que saber daquilo, cara. Sério, não tinha. Né? Tem um sentido? Deve ter. Tem alguma explicação ali plausível para os dias de hoje? Deve ter. Mas eu não vi sentido. Só que eu entendo a necessidade do pastor entender psicologia. Né? Eu, naquele tempo, que isso foi um pouco antes do meu pai falecer, eu pensei, isso aí é lorota, cara. Isso aí, pelo amor de Deus. E olha só agora como que muda as coisas, né? Vamos lá. Mas a solidão é a irmã menor da depressão. Ela encaminha a pessoa que já está com a mente atormentada para uma maldade maior. A depressão também se apresenta em seus próprios estágios, com suas próprias características. Então a depressão, que eu não coloquei em negrito, não sei porquê, né, ela é a irmã mais forte que a solidão. Mais forte. Né? E é exatamente aí que você está. É aqui que eu já estive. Eu ainda estou um pouco. Não vou dizer que não estou porque eu estou um pouco, mas estou melhor. Vamos lá. É um acúmulo de tristeza, desalento, pessimismo, mal-estar físico, incapacidade generalizada e uma perda geral de desinteresse pela vida. Sim, é verdade. Cara, desinteresse, sim, sabe? Querer saber das coisas. Eu sei, você tá assim também, eu sei. Ela gera uma visão negativa de tudo. A pessoa enxerga sempre um copo meio vazio. Você pode notar. Esse copo tá meio cheio. É um teste simples de psicólogo. Pega o copo e enche, tá na metade. Você tá vendo o copo meio cheio, meio vazio. Diz que quem vê o copo meio cheio é otimista, quem vê o copo meio vazio é pessimista. Ou negativista. Mas dependendo de qual estágio a pessoa está na depressão, pode acabar enxergando um copo vazio, sem nada. Assim está refletindo como está a sua alma naquele momento. Quando a pessoa olha para um copo, não tem nada aí. Está vazio esse copo. É porque a pessoa, ela já, o vazio dentro dela, ela não segura mais. Já saiu. Já saiu para o exterior dela. Sabe? Quem ela é, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela faz, virou ela. Quando chega nesse nível, muito cuidado. A depressão pode se apresentar em... Olha lá, não notem os erros de português, por favor. Não, eu nem prestei atenção nisso aqui. Ela pode se apresentar em 3 estágios. Leve, moderada e severa. Isso aqui tudo eu peguei de sites psicológicos, tá? Eu não peguei a esmo. Depressão leve traz sintomas como, por exemplo, ansiedade, agitação, falta de concentração, mau humor e fácil irritabilidade. Esse aqui é o tipo mais fácil de depressão de tratar. É óbvio, né? Uma depressão leve. Né? A pessoa que está ali, ela tem que relaxar em alguma coisa, tem que ter prazer em alguma coisa. Né? Aquilo que está incomodando ela tem que ser resolvido ali rápido para que não avance. Só que daí tem a depressão moderada, que pode ser crônica durante muito mais tempo e traz alguns dos sintomas. No caso, já falei antes dos sintomas. Diz que a depressão crônica, ela dura no mínimo 2 anos. No mínimo 2 anos, imagina. Então vem aí, né, os sintomas: desânimo, pessimismo, falta de atitude, falta de vontade, angústia, apatia e cansaço fácil. Realmente, eu sou falando pra vocês, eu já passei por tudo isso aqui. Já passei por tudo isso aqui, sim. Vamos lá. Já a depressão severa apresenta tristeza constante, já passei, desinteresse completo, desesperança, baixa estima, alterações no sono, no peso, na atividade motora, desatenção e dificuldade para a memorização. Esta é a depressão severa. E eu fui fazer um teste simples. Fazer um teste num site, né, em que nível estava a minha depressão. E eu caí aí, na depressão severa. Daí você me pergunta, mas Denis, como foi que você ainda está de pé? Como é que você ainda está de pé? Como foi que você está conseguindo sair dessa? O que está acontecendo, Denis, que você está lutando? Simples, querido. Da mesma forma que eu perguntei, Deus, por que você me odeia? Eu também entendi que Ele pode me dar as respostas. O mesmo Deus
que as pessoas que você está pensando, que eu já pensei, né, que me odeia, é o Deus que também pode me dar as respostas. Só que ele só pode me dar as respostas se eu buscar as respostas dele próprio. Eu tenho que saber. Só que eu não posso ir buscar a resposta dele com raiva. Não posso. Com ódio. Deus, me fala aí. Não dá para ser assim. Não pode ser assim. Uma coisa que a gente precisa entender, primeiro de tudo, que é aquela velha frase. Deus, sem você, sem eu, sem o mundo inteiro, ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele continua sendo Deus, um ser de glória, glorificado pelos anjos que estão nos céus. Não muda isso. Agora, nós, sem ele, somos nada, somos coisa alguma. Primeira coisa aqui, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer isso. A segunda coisa é, se ele é extremamente, infinitamente acima de nós, então nós temos que reconhecer a grandiosidade dele. Então, para isso, nós temos que sim entender que nós devemos a nossa vida a ele. Uma pessoa que não está com raiva, ela não consegue ver isso. Ela vai dizer assim, por quê? A minha vida não é dele, a minha vida não pertence a ele, eu tô nem aí pra esse cara, né, aquele cara que pega, levanta o dedo do meio, isso aí, tal coisa, Deus, entendeu? Eu sei, conheço essa raiva, já vi esta raiva, já vi esse tipo de raiva, né? Então, para a pessoa conseguir enxergar de outra forma, primeiro de tudo, ela vai ter que sentar e pensar, estar atenta, estar pronta para se esvaziar de si mesmo, para poder receber nova informação. Ela tem que abrir a sua mente, jogando ódio para um lado, raiva para o outro, e falar, tá, eu vou dar uma chance para isso. Vai, fala, entra, coloca aqui. Senão, você não vai conseguir. A dor é muito grande, mas você tem que pegar a dor. Assim, ó, dor, dá licença, coloca aqui do lado. Né? Sofrimento, só um pouquinho, sofrimento. Eu fico aqui do ladinho só um pouquinho. Eu preciso ver isso aqui, eu preciso entender, eu preciso dar resposta. Se motive em procurar a resposta. Se motive nisso. Para que você possa chegar, para que você possa receber essa resposta. Entendeu? Vamos lá então. O irmão mais feio. O suicídio é a fase final de quem foi derrotado pela solidão e pela depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorrem em média 12 mil suicídios por ano no Brasil nos últimos 10 anos. E se estima que cerca de 800 mil pessoas tiram suas vidas nos últimos 10 anos, tiraram suas vidas, né, no mundo inteiro. Pensa nisso. E dentro desses números, tem cristãos. Tem cristãos. Testemunhos. Eu vou deixar ali, na descrição do vídeo vai estar os vídeos, o link integral dos vídeos. Lá você vai lá e assiste tudo. Eu vou colocar só uns pedaços dos vídeos, tá bom? Vamos lá então, eu parei no 22, né? Vamos lá. Eu separei aqui bonitinho, né? Vamos começar aqui, primeiro aqui com esse aqui. Esse aqui é fantástico. Vamos lá. Eu senti uma tristeza muito profunda, assim, que nada estava bom para mim. É só aquela tristeza profunda na vida. Então é terrível. É uma coisa que eu não gostaria que ninguém acontecesse com ninguém, sabe? Um dia, na parte da tarde, eu fui no quintal, no pomar, e pendurei no galho de uma árvore e pensei comigo, esse aqui serve para mim. Isso aqui dá para mim, tirar minha vida. Estava vivendo talvez a melhor fase da minha vida durante alguns anos. E comecei a ter momentos de tristeza. Até que eu cheguei à conclusão de que Deus não ia poder teria nada com uma pessoa que nem eu, né? Aí eu pensei que se eu não tinha salvação, para que viver então, né? Aí resolvi acabar com o sofrimento, né? Aí um certo dia tava tudo calmo lá em casa, a minha filha tava mais eu no quarto. Aí eu peguei, chamei a Laísa, falei, filha, vem cá, filha. Vai lá na gaveta, pega uma faca pra mim. Ela nem perguntou pra Deus, inocente, na hora que eu faca lá. Foi lá e pegou a faquinha de serrinha. Aí eu tinha até pensado, falei, vou furar um lugar onde é fatal, pra mim não poder sofrer mais, pra mim morrer de uma vez. Aí na hora que eu peguei a faquinha na mão dela, ela acendeu a mão dela a faquinha, aquele rostinho inocente, né? Aí quando eu peguei, eu não aguentei, aí comecei a chorar. Entendeu, cara? Olha quanta gente tá passando por isso. Né? Olha esse último cara aqui falando disso. Meu, imagina. A menininha ali nem sabia por quê. Imagina o desespero dessa menininha quando visse o pai dela fazendo o que ele estava pensando em fazer. Né?
Assim como esses três, assim como você, assim como eu, cara, existem milhares de outras pessoas desse jeito. Não se preocupa porque você não está sozinho, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou colocar o vídeo do Gaules aqui. Rapaz, esse cara ele fala muito palavrão, ele fala muita gíria. Só que ele tem uma história fantástica. Fantástica. Muito fantástica. Eu ainda vou trazer um vídeo que vai falar dele e de um outro cara. Vou fazer umas comparações para você ver exatamente quem realmente está perto do reino de Deus. Beleza? Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui alguns trechos também. Alguns trechos. Separei 3 trechos aqui que eu vou colocar para vocês. Né? E por último, vai ter um outro ali, tá bom? Vamos lá, então. Vai olhar crua e fria e olhar e falar assim, caralho, velho. E aquilo ali, dependendo da forma com que você, eu acho que trata, você desaba, né? Então, que é um processo, né? Então, eu desabei, e aí quando eu fui me sentir um pouco mais forte para confrontar, piorou, e foi desandando, até um momento que impactou na relação profissional, pessoal, impactou na minha vida em tudo. Foi pra todos os pontos. Eu não tava bem em lugar nenhum. Porque eram questões muito duras. Eu tinha esse convívio. Então imagina que você tem um convívio, eu já tinha perdoado algumas coisas, tinha um convívio, e aí de repente, mano, vem tudo à tona. E aí você vai ter você vai encarar aquilo e não tirar satisfação, mas você vai questionar algumas coisas. E aí de repente piora, velho. Claro que piora. Porque aí você fala, caralho, velho, né? Mesmo passando tudo isso, eu ainda sou maluco. E aí disso, eu acho que veio, disso veio a depressão, porque, cara, são histórias, eu nunca contei assim, mas são histórias muito pesadas, né? Disso veio a depressão severa e disso veio o desejo de terminar tudo. Quando eu não estava bem, essa pessoa que estava comigo falou assim, pô, por que você não se faz? Era um momento onde o que eu recebia não pagava, não fechava as contas, e isso trazia mais problema financeiro para dentro de casa, né, cara? Eram situações do dia a dia de você olhar e falar, mano, vamos fazer mercado, tá aqui ela, os 2 filhos dela, cara, e olhar e falar, mano, dá pra gente comprar o ovo, tá ligado? E as crianças vão comer ovo, eu como arroz aqui, faço um negócio aqui, mano, um momento muito duro de você olhar e falar assim, mano, são decisões. Vai passando meses e você fala, mano, não tem a grana pra pagar o condomínio, não tem a grana pra pôr a gasolina pra você tentar conseguir um projeto. Aí tem, sabe, você foi sendo colocado, que vai acontecendo isso, né? Você vai sendo colocado contra a parede num momento, imagina nessa pandemia, quantas pessoas não passaram por isso e estão passando. E a pessoa lá olhando mês a mês, ela fala, caralho, velho, eu vou no banco, o cara não vai me dar dinheiro. Eu tenho que pagar uma conta, eu não tenho a conta. Eu tô esperando uma grana, que eu fiz um trampo, e o cara que fechou esse trampo também não tem a grana pra me pagar. Cara, você foi indo pra um rolê, e eu mal também, né? Eu tentando fazer de tudo, não conseguindo ver financeiramente um retorno, e tendo esse problema emocional e mental. E aí, depois a gente se viu. E foi indo. Chegou no momento da relação que... E o imóvel você vendeu também, então, né? Tudo. Cara, e chegou no momento da relação que se tornou inviável. Porque quando a pessoa tá com depressão, ela vira uma esponja, né? E assim, ela não quer fazer nada, saca, velho? A pessoa, ela não quer levantar da cama, ela não tem motivação, ela não quer sair. E quem tá próximo, né? Eu vivo essa relação hoje, né, com a minha noiva, que ela tem depressão, ela tem borderline, ela tem algumas situações... Borderline é uma estágio maior do que a depressão? Cara, borderline, cara, você tá na linha. Você tá ali, a qualquer momento você pode se matar. Você a tá qualquer bem? momento você tá bem, e aí alguma coisa te tira do seu eixo e te coloca para baixo, você pode se cortar. Não você tem a ver com síndrome do pânico. Não tem a ver com síndrome. Tem algumas coisas, mas eu acho que não tem assim, são coisas diferentes. Como você me falou, né? Esse cara aqui, olha, ele tem um testemunho espetacular, sabe? Ele não tem nada ligado a Cristo, não tem nada ligado a Deus. Ele cita Deus, mas não está ligado ao Senhor. Porém, ele tem uma história de superação, nossa, muito boa. Inclusive, ele fala aqui nesse vídeo, a hora que ele está pronto para pular lá embaixo do prédio dele, ele está pronto para pular, para se matar mesmo, ele subiu para pular e toca o interfone dele. E aquele toque no interfone, né, impediu ele de se matar. Mas tudo tem um plano. Tudo tem um plano de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para esse cara. Né? E outra, eu vou fazer o vídeo dele com outro cara e vocês vão entender por que eu peguei esse cara. E olha, realmente, eu vou deixar também, né, o vídeo dele na descrição, porque é fantástico, muito fantástico. Vamos lá. Agora eu vou entrar no assunto, mas eu vou introduzir com esse pastor aqui, né, o Augusto Nicodemos. Beleza? Vamos lá? Então tá. A primeira orientação que Pedro dá aqui aos seus leitores sobre como enfrentar o sofrimento é não estranhar o sofrimento quando o sofrimento chegar. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que Pedro está dizendo aqui é isso. O sofrimento da vida do cristão não é nada extraordinário, não é fora do comum. Aliás, o sofrimento faz parte da vida do cristão. É ordinário, é comum, está embutido na nossa vida o sofrimento.
Esse ponto é muito importante porque se você não entende assim, quando o sofrimento bater na sua porta, quer seja por conta da perseguição, quer seja por conta de qualquer calamidade, uma doença terminal em você ou num filho seu, ou no seu marido ou na sua esposa, a quebra da sua empresa, quando isso chegar, você vai ser tomado de surpresa e dizer: Deus, eu pensei que pelo fato do Senhor ter me perdoado, ter me aceitado como seu filho, perdoado os meus pecados, que o Senhor me trataria de uma maneira diferenciada aqui nesse mundo, me livrando desse tipo de coisa. Deus nunca prometeu isso. Por isso que Pedro disse: amado, não estranhe quando o fogo irromper, quando o incêndio do sofrimento irromper na sua vida, porque não está acontecendo nada extraordinário. Ou seja, isso é que é o padrão. Você viver sem sofrimento é extraordinário. Isso é que é extraordinário, você passar por essa vida e não enfrentar sofrimento de todo tipo, ou de qualquer tipo. O normal é que você sempre esteja sofrendo de alguma forma. E por que isso? No caso aqui dos leitores de Pedro, a causa principal era a perseguição, porque eles eram cristãos num ambiente hostil. Afora isso, são humanos. E a nossa humanidade, a raça humana, ela está debaixo do juízo de Deus. A queda dos nossos primeiros pais lá no jardim trouxe consequências não somente para eles, mas também para todos os seus descendentes, dos quais nós fazemos parte. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Com dores você terá filhos, disse ele para a mulher. E você vai, com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão, indicando com isso que a vida do homem seria uma vida de sofrimento na sua sobrevivência. Então, Deus submeteu toda a raça humana às consequências do pecado de Adão. Então, pelo fato de você ser descendente de Adão, você já entra nesse mundo debaixo da marca do sofrimento, da dor, da angústia, das aflições, das frustrações, dos problemas. Tudo isso faz parte da nossa humanidade, enquanto Deus não nos restaurar mediante a ressurreição dos mortos no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Entendeu um pouco? Entendeu? Então nós sofremos. Né? Deixa eu voltar lá para os slides. Deixa eu voltar lá, a gente está no 22 aqui. Né? Iniciar, slide atual, isso. Então, a gente pensa que muitos pensam que agora eu sou de Cristo, nenhum mal vai me acontecer. Não, querido, calma lá. Vai acontecer sim. Vai sim, não pense você que você é imune a isso. Né? Nós cristãos não estamos imunes. A solidão, depressão e suicídio. Pois estamos sujeitos às mesmas leis naturais do ser humano. E as leis naturais que eu digo com relação a Adão e Eva, a linhagem, né? Como o próprio pastor explicou. Somos feitos de carne e osso e temos sentimentos como qualquer outra pessoa. Não pense você que você aceitou a Cristo, você é melhor que aquela outra pessoa lá. Não, muito pelo contrário, você continua sendo igual àquela pessoa. A diferença é que você está com o teu nome escrito no livro da vida. Ele ainda não. Mas a circunstância é a mesma, bicho. É a mesma coisa, não muda. Temos perdas como qualquer um, adoecemos como qualquer um, ficamos abalados como qualquer um, mas deveríamos? Sim, pois Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, porque somos cristãos, não estaríamos sujeitos à dor e ao sofrimento? Estamos sim, mas temos o erro enorme de pensar que por sermos propriedade de Cristo, temos que viver felizes todos os dias nas nossas vidas, que foi exatamente o que esse pastor acabou de explicar. Consegue ver? Vocês sabiam que a taxa de suicídio entre os cristãos é absurdamente alta? E que muitos pastores estão tirando suas próprias vidas. E nem eles estão aguentando, cara. Nem eles estão aguentando. E é aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar. Assim como você quer chegar. O cristão, perante a tais circunstâncias, olha para o céu e pergunta: por que Deus me odeia? Entendeu? Bom, eis a questão, querido. Ele não te odeia. Tá? Ele não te odeia. Você vai falar: a tua dor e teu sofrimento não vão deixar você receber a resposta do ele não te odeia. Você vai estar assim: Deus me odeia, assim. Ele me odeia porque está acontecendo isso, portanto ele me odeia. Calma. Este é o primeiro vídeo. É o primeiro. Isso aqui é uma introdução. Tá? Não usei base bíblica, não usei, só estou usando alguns dados. Tá? Alguns dados. Eu vi vários vídeos assim de pessoas. Alguns vídeos de pessoas com testemunho de tentativa de suicídio. É sério. Olha, eu falo pra vocês que é assustador. E como eu falei pra vocês também lá no vídeo daquele pastor lá que dá a resposta de por que Deus nos odeia, né? E no comentário as pessoas falando assim, eu vou mostrar, no próximo vídeo eu vou mostrar, dizendo assim: faz tantos anos que eu tô sofrendo. Né? Se existe um Deus, ele gosta de se divertir às minhas custas. Só coisas assim, só comentários assim. Coisas que eu também já pensei. Coisas que você também já pensou. Mas o intuito desta série é encontrar a resposta. Saber o porquê estamos passando por isso. Eu te falo, tem resposta. Tem resposta. Só que, como eu falei, você vai ter que se esvaziar de si mesmo
vai ter que falar para dor, sofrimento, a depressão, dá licença um pouquinho, deixa eu ouvir aqui. Para então você conseguir chegar aonde você precisa chegar, que é na resposta. Beleza? Então tá, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de introdução, né? Como eu disse, é só uma introdução. Nós vamos porque no próximo vídeo vai ter o embasamento bíblico, te falo, são etapas do estudo, são etapas espirituais, e te falo que você vai ter que ter paciência para conseguir chegar lá. Nunca é fácil, nunca é de graça, nunca é de supetão. Beleza? Então é isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Jesus abençoe todos vocês. Falou!